Vamos lá, começar a nossa aula de hoje. Semana passada, melhor, nas últimas aulas que a gente teve, que não necessariamente foram semana passada, a gente falou sobre distribuição eletrônica, e aí depois a gente falou sobre como não usar mais a distribuição eletrônica e descobrir algumas coisinhas direto pela tabela periódica. A gente falou sobre as famílias, sobre os grupos, incluindo definir o que são famílias e grupos. Resolvemos alguns exercícios que tinham no final daquela aula, e hoje a gente vai falar do nosso último assunto sobre tabela periódica, que é a parte de propriedades. Lembra que eu comentei com vocês que família é tudo aquilo que tenha certa semelhança com a gente. Falei para vocês que vocês têm suas famílias, seus pais, mães, avós, tios, tias, o que for. Vocês têm seus amigos, que também são considerados família, porque vocês compartilham algum interesse ou algum tipo de característica em comum que vocês tenham, seja um gosto musical, seja gosto para livros, para cultura no geral. Falei sobre uma das minhas famílias, que inclusive vim uniformizada hoje, a Força Jovem do Vasco, porque eu não vou fazer o símbolo deles aqui porque é bem feio. Mas esse é o conceito de família, tudo aquilo que a gente compartilha alguma semelhança, tudo aquilo que tem uma característica parecida com a nossa. E hoje a gente vai ver como que as propriedades químicas estão ligadas a isso e à tabela periódica. Então, beleza. Quando a gente fala de propriedades periódicas, a gente vai estar falando de uma previsão sobre o comportamento daquele elemento ou sobre a tendência que ele tem. E a gente vai ver que todos eles possuem essa semelhança, porque antes a gente só falava: isso aqui é família, e vocês aceitavam que era família. Hoje a gente vai entender o porquê a gente considera como família e a gente considera como grupos também, né? Porque nem todos são famílias, mas eles são grupos. Enfim. Então, as propriedades periódicas vão fazer com que, a partir da localização desse elemento na tabela periódica, eu consiga deduzir algumas características, algumas tendências, alguns comportamentos sobre aquele elemento em si, sem ter que estudar ele muito a fundo. A tabela periódica, como a gente também já viu antes, ela foi desenvolvida, ela foi pensada e otimizada para que vocês usem ela para tudo. Então, na tabela periódica vocês encontram massa, vocês encontram o número de prótons, de elétrons, de nêutrons, vocês encontram informações como: será que essa substância, esse elemento ele doa elétrons ou ele recebe? Quais são as características a ponto de fusão e de ebulição delas? Tudo isso vocês vão encontrar na tabela periódica, se vocês souberem explorar muito bem ela. Então, é um conteúdo importante, no geral, para química, nem tanto para o Enem. O Enem realmente não cobra muito isso, mas caso algum de vocês vá fazer o UERJ, que é o vestibular aqui da Universidade do Estado do Rio, esse é um conteúdo um pouquinho importante. Vira e mexe, eles colocam uma questãozinha lá. Mas, no geral, é importante para vocês entenderem tabela periódica, interpretarem tabela periódica, embora as tabelas não sejam utilizadas no Enem. Mas vamos seguir, porque quanto mais eu falo aqui, mais eu demoro a passar. Então, quais são as propriedades periódicas? Existem 7 propriedades periódicas, mas 2, elas não são mais utilizadas porque existem muitas exceções. Então, eu prefiro não trazer aqui algo que vai embolar a cabeça de vocês, ainda mais num conteúdo que não é tão importante, não é tão interessante, e trazer o que é certo, o que é básico e o que vocês vão entender com facilidade, que no caso são 5. A primeira que a gente vai ver é o raio atômico. Quando a gente fala de raio na matemática, a gente está falando da distância do núcleo até a extremidade de uma circunferência, até a ponta de uma circunferência. Se a gente pensar que um átomo ele tem um núcleo e que ele tem elétrons orbitando ao redor dele e formando quase que um círculo, o raio atômico então vai dizer para a gente a distância do núcleo até a camada mais externa desse átomo. Seja camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e daí por diante. Por enquanto a gente só tem 7, né? Mas vai que abre mais uma camada aí daqui a uns anos. Então, o que é o raio atômico? Distância do núcleo do átomo até a última camada, até o elétron mais distante desse átomo. E como que isso vai se organizar na tabela periódica? Nos períodos
períodos, novamente, a gente está falando de linhas horizontais. Então, nos períodos, ela vai diminuir, como indica essa setinha aqui. Não que o raio atômico vá diminuir, mas a seta vai para baixo. Fica meio confuso, mas é isso. A setinha vai para baixo. E nos grupos, ela vai aumentar. Então, quem vai ser a nossa referência aqui? O frâncio. O frâncio é o elemento da tabela periódica que ele tem o maior raio atômico. E aí, quando a gente para pensar, tipo, pô, mas o frâncio, ele tem um número baixo de elétrons se eu comparar ele com qualquer um desses outros aqui. Então, por que que o raio atômico dele é maior? Vamos lá. Vocês lembram que na nossa última aula a gente falou sobre as propriedades dos elétrons e dos prótons? Prótons têm carga positiva, elétrons têm carga negativa. Os opostos costumam se atrair, eles vão tentar interagir entre si. Mas, quando eu tenho muitas cargas com a mesma característica eletromagnética, se eu tenho muitos elétrons, o comportamento previsto é de que eles, na verdade, comecem a se afastar, porque eles vão sentir pouca a presença do núcleo ali. Então, conforme eu aumento o meu número de elétrons, conforme eu venho andando aqui para o final da tabela periódica, eu aumento as forças repulsivas. E o núcleo, ele também vai ficar maior e vai começar a atrair mais esses elétrons para perto dele. Isso causa o que a gente chama de compressão eletrônica. Eu tenho um núcleo muito grande e eu tenho muitos elétrons. Então, a força necessária para deixar todo mundo ali pertinho é muito maior aqui e muito mais efetiva do que aqui no caso do frâncio. Então, se vocês forem... Eu acho que eu coloquei uma imagem ali que ela mostra direitinho os raios atômicos. Então, quando a gente fala de raio atômico, a gente vai se orientar pelo frâncio. Então, eu tenho uma setinha que desce nos períodos e uma setinha que vem da direita para a esquerda, né? Eu estou vendo aqui direita para a esquerda, nos grupos, beleza? Aí, ó. Aqui a gente está mostrando os raios atômicos, né? Como é que eles crescem na família ou no grupo. O lítio, ele tem um raio atômico menor do que o sódio, que tem um raio atômico menor do que o potássio e, obviamente, vai ter um raio atômico muito menor do que o do frâncio. E aqui tem a representação de alguns elementos. A gente não está considerando os metais aqui, tá? A não ser os metais alcalinos e alcalinos terrosos. A gente só está falando deles dois e o restante são ametais. Então, se vocês forem ver, chegando aqui no césio, o frâncio, ele ficou de fora. Eu acho que na hora de colocar a imagem eu deixei ele para fora. Mas se vocês forem ver ali, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, o raio atômico vai aumentando. E quando eu tô lá no hélio, que ele tá do outro lado da tabela periódica, o raio atômico dele é muito pequeno. E isso mostra pra gente como ocorre essa variação de raio atômico. Então, novamente, raio, distância do núcleo até a camada mais externa. O elemento de maior raio atômico na tabela periódica é o frâncio. Então, vocês vão usar ele para se orientar e para marcar essas setinhas. Se ele é o maior, todas as setas vão de encontro a ele. Show? Então, vamos falar da próxima propriedade. Energia de ionização. A energia de ionização é a energia que eu preciso para tirar um elétron de algum átomo no estado gasoso. Faz sentido? Energia de ionização, eu transformar esse elemento em um íon. Qual que é a tendência dele na tabela periódica? Nos períodos, aumenta. Então, conforme eu aumento aqui, conforme eu diminuo os períodos, eu aumento a tendência. E nos grupos, ele vai diminuir conforme eu aumento os grupos. Eu tenho aqui o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e daí por diante. Então, ele vai diminuindo conforme eu passo pelos grupos. Nesse caso, eu vou descartar os gases nobres, pelos motivos óbvios, né? Lá no raio atômico... Não, raio atômico a gente não precisa descartar. Mas aqui em energia de ionização a gente descarta, sim.
Para que eu vou transformar um cara que já é estável, que já completou o octeto, em um íon? Para que eu vou remover um elétron dele se ele já tá de boa, se ele já tá ótimo ali, tranquilo do jeito que ele é? Então eu descarto essa galera aqui e eu vou me orientar aqui pelo flúor e pelo cloro. Então, são 2 átomos que têm uma alta energia de ionização, principalmente o cloro. O flúor fica um pouquinho de fora disso, mas depois a gente pode ver com calma essa exceção do flúor. Então, se orientem nesse caso aqui sobre o cloro. Depois eu marco direitinho para vocês antes de mandar o slide, e aí vocês conseguem acompanhar numa boa. Quanto maior o raio, a gente está andando pelos grupos, né? Maior a facilidade de remover um elétron. Por quê? O meu núcleo é positivo, a minha eletrosfera é negativa. Conforme eu vou me distanciando do núcleo, eu acabo diminuindo a força e a intensidade da força, digamos assim, né? Melhor do que a força em si. A intensidade da força que o meu núcleo faz para puxar esse elétron para ele. É como se o elétron ficasse um pouco mais livre e eu tivesse a maior facilidade de retirar ele e talvez doar em uma ligação ou simplesmente deixar ele ali no espaço ou compartilhar com outro átomo, dependendo do tipo de ligação. Então, quanto maior o raio, menor a energia necessária para remover esse elétron. Beleza? 2 propriedades muito tranquilas de se entender. Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é a variação de energia de quando um átomo ganha um elétron. Então, qual é a tendência na tabela? Ela vai aumentar nos períodos, então ela vai crescendo aqui nos períodos, e ela vai diminuir nos grupos, menor atração do elétron. Essa parte aqui do grupo segue a mesma linha, o mesmo pensamento da propriedade anterior. Quanto mais distante esse elétron está do núcleo, mais fácil é de retirar. E quanto mais distante está o espaço de encaixe do elétron do meu núcleo, mais fácil é dele entrar também. Então, aqui vai seguir a mesma lógica. A afinidade eletrônica, então, vai crescer aqui na direção do flúor. Show? E coloquei uma observaçãozinha ali embaixo. Alguns valores vão ser irregulares nos gases nobres, tanto que a gente não considera eles. E aqui nos metais alcalinos terrosos, grupo 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Show? Coisas leves, coisas tranquilas, vocês conseguem revisar com calma, mas não é um conteúdo tão importante assim para o vestibular. Estou passando hoje porque a gente já tinha visto quase tudo de tabela periódica e na próxima a gente vai ver ligações químicas. E aí vai fazer sentido. Vai fazer mais sentido, né? Eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons em uma ligação química. Isso é extremamente importante para a próxima aula. Porque alguns átomos têm a capacidade de puxar elétrons de outro átomo e outros têm a capacidade de doar. Quando ele atrai elétrons, significa que ele tem deficiência de elétrons, ele tem uma ausência de elétrons que ele precisa suprir. E aí, no desespero, ele vai tentar pegar de algum outro átomo. Isso é o que a gente chama de eletronegatividade. Quem tem deficiência de elétrons? Nossa, dei uma porrada no computador. Quem tem deficiência de elétrons na tabela periódica? A gente viu que aqui os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles sempre vão ter a carga positiva, mais 1 e mais 2. Aqui a família do boro, mais 3, família do carbono, mais 4. A partir do nitrogênio, eu começo a ter espécies com carga negativa. E o que significa carga negativa? Ausência, deficiência, falta de elétrons. Então, eu vou crescer e eu vou me orientar no sentido dos ametais, esse pessoalzinho aqui de azul. Então, a minha eletronegatividade ela vai ser muito forte, extremamente forte, no flúor. Novamente, não consideramos gases nobres, eles não precisam puxar elétron de ninguém, eles já são estáveis. Então, a minha eletronegatividade vai crescer na direção do flúor.
Por quê? Se eu estou falando de eletronegatividade, estou falando de deficiência, de carência de elétrons. E quem está associado a esse comportamento? A metais. Então, as minhas setinhas vão no sentido dos ametais. Não dos gases nobres, dos ametais. E se vocês repararem, ela é totalmente oposta ao raio atômico. Então, a gente pode associar aqui, quanto maior o raio atômico, menor a eletronegatividade dos elementos. São duas propriedades que elas se encaixam perfeitamente. E elas fazem total sentido juntas. Assim como a gente tem a eletronegatividade, a gente tem a eletropositividade. Se a eletronegatividade é a capacidade ou a força necessária para atrair um elétron, a eletropositividade é a força ou a facilidade para soltar um elétron, para deixar ele livre para quem estiver precisando utilizar. E aí agora eu estou falando de formar cátions, espécies de carga positiva. Então, obviamente, ela vai crescer no total oposto da eletronegatividade. A eletronegatividade era no sentido do flúor, a eletropositividade no sentido do frâncio. É o total oposto de uma para outra. Se eu não me engano, essa já é a quinta propriedade. Ou acho que ainda falta afinidade eletrônica. Ou já passou por ela, não lembro. Mas a aula de hoje é muito curta, juro para vocês, não tem muito o que a gente fazer. Então, eletropositividade é a facilidade com que um elemento tem de perder elétrons, de doar, de compartilhar, enfim, geralmente de doar. Então, ela vai crescer no sentido oposto à eletronegatividade, que é a facilidade que o átomo tem de pegar para si o elétron de um outro átomo, ou um elétron que esteja ali vagando pelo espaço, se fosse possível, óbvio. Exatamente, essa aqui era a nossa última propriedade. Então, só para a gente passar por tudo novamente. Raio atômico, distância do núcleo até a camada mais externa do átomo. Vai crescer no sentido do frâncio. Mostrei para vocês aqui uma imagenzinha que evidencia isso. Conforme eu vou descendo nos períodos, maior o meu raio atômico. E aí, mesmo que o núcleo lá do outro lado seja muito grande, esse núcleo grande tem muitos prótons e muitos elétrons em volta, e eu causo uma compressão. Eu causo uma... acho que compressão é a melhor palavra. Eu sei que tem outra, mas eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Então, o raio atômico vai crescer no sentido do césio e do frâncio. São os elementos de maior raio atômico que a gente tem na tabela. Em seguida, a gente falou sobre energia de ionização, que é a energia para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Nada demais também. Em seguida, novamente, energia de ionização. Esqueci que tinha uma parte 2 desse slide, mas beleza. Aqui tem toda a teoria dele. Depois disso, nós vimos afinidade eletrônica, variação de energia quando o átomo ganha um elétron. Se ele ganha elétron, ele tem deficiência de elétron, ele é um ametal. Então, a minha seta vai crescer. As minhas setas vão se orientar no sentido dos ametais. E, novamente, descartando, ignorando os gases nobres. Eles não precisam ganhar elétrons, eles já são estáveis. Eletronegatividade, capacidade de um átomo de atrair elétrons para si em uma ligação química. Quando a gente for falar de ligações iônicas e ligações covalentes, a gente vai utilizar muito o contexto de eletronegatividade, porque a gente vai ver como os ametais se comportam em uma ligação nessa questão de ter poucos elétrons e ter que dar conta de se estabilizarem entre si. Eu tenho ligações onde eu vou ter a doação por um elemento e o recebimento por outra, mas eu vou ter ligações que os meus dois elementos têm ausência de elétrons. E eles vão ter que dar um jeito de combinar esses elétrons que têm para resolver a situação energética deles. Então, a eletronegatividade é um conceito que a gente vai utilizar muito na próxima aula. Capacidade do átomo de atrair elétrons em uma ligação química. E aí vai crescer do sentido do flúor, porque se ele precisa atrair elétrons, ele tem falta de elétrons, ele tem deficiência de elétrons, ele tem ausência não, porque parece que não tem nada.
Mas ele tem um déficit de elétrons e ele precisa dar um jeito nisso. Ele precisa se estabilizar para ter a configuração de um gás nobre. E a eletropositividade, a gente também vai ver em ligações químicas, mas quando a gente vai falando de ligações metálicas, já que a eletropositividade, ela está diretamente associada com o caráter metálico de um elemento. E ela vai se comportar no total oposto à eletronegatividade. Show? Essa era a nossa aula de hoje, como prometido, em 30 minutos. E olha que a gente ainda resolveu uma outra questão. Aula que vem, eu estava até terminando de montar hoje. A gente vai ver ligações químicas. Coloquei aqui aula 7, mas na verdade é a nossa aula 8. Vamos ver ligações químicas, quais são os tipos, ligações iônicas, covalentes, covalentes coordenadas e metálicas. E aí depois a gente vai ver, vou colocar aqui algumas características também e os exercícios para resolvermos juntos. Deixa eu voltar aqui para o Discord e ver flúor mais eletronegativo, isso aí. Bem tranquilo, realmente. É um conteúdo muito de boa para a gente ver hoje. É a aula mais rápida da minha vida, Ana. Eu juro pra você. O pessoal que tá aqui comigo há um tempo, eu sempre falo, não, pessoal, hoje 40 minutos de aula, 1 hora de aula, eu sempre passo desse tempo. Mas hoje eu prometi, eu cumpri, finalmente, depois de tanto tempo aqui acompanhando vocês. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu parar de transmitir, porque isso me dá um nervoso, ele ficar transmitindo o Discord, que tá transmitindo o Discord, transmitindo o Discord de novo. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês não pegaram? Exatamente, essa parte da matéria é bem tranquila. Eu só estou dando hoje aqui porque é interessante para ligação química. Assim como eu dei distribuição eletrônica lá atrás, porque era importante para a tabela periódica, estou dando isso aqui porque é interessante para ligações químicas. Tudo certo, tudo certo. Beleza. Se vocês não têm dúvida, eu tenho várias, mas não adianta tirar com vocês. Tem que ir para a faculdade para tirar. Bom,